Tem um livro muito legal sobre cinema, O Rápido, Barato e Sob Controle, que traz aqui um depoimento de David Lynch sobre este que é o seu primeiro filme, e um filme muito interessante. Diz o seguinte, frase do David Lynch, hein, gente? Minha imagem original era da cabeça de um homem quicando no chão, sendo colhida por um menino e levada a uma fábrica de lápis. Não sei de onde veio isso. Ele estava falando aqui, claro, sobre o seu filme marco inicial, Eraserhead. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. E somente por essa imagem, a gente já pode imaginar que se trata de um filme, como tantos outros do David Lynch, um filme surrealista, um filme surreal. E ele, claro, propõe exatamente isso. Mas eu diria que, além de ser um filme surreal, um filme que permite, né, a gente vagar pelos sonhos do personagem principal, ele é um filme kafkiano, ele é um filme aprisionante, ele é um filme em que seu personagem principal está sofrendo um delírio, ou um sonho, né, como a gente poderia dizer, e esse homem, gente, ele não consegue dormir. E ao longo do filme, a gente tem a impressão que se trata realmente disso, de um homem que está sendo perturbado pelo choro de uma criança, que não é uma criança normal, e por tudo aquilo, né, que o cerca, que o oprime, a começar por aquele universo ao mesmo tempo futurista, distópico, retrô. E Eraserhead é um filme difícil de definir, mas ao mesmo tempo é um filme que eu acho que a gente precisa tentar interpretá-lo pelo que ele tem de mais direto, pelo que ele tem de mais básico, né? Ainda que seja difícil enxergar o filme dessa forma. Certa vez, lendo uma crítica do Roger Ebert sobre o filme Persona, do Bergman, ele dizia justamente isso, que às vezes, quanto mais complexo um filme parece, a gente tem que entrar nesse filme da maneira mais básica em relação àquilo que ele propõe. Tentar enxergar primeiro o relevo, a superfície desse filme, para depois tentar realmente mergulhar nele. À primeira vista, Eraserhead não faz sentido, óbvio. Como eu disse, a proposta aqui é mergulhar na mente de um homem. Não é uma proposta de ser um filme linear, com aqueles pontos de virada de roteiro com os quais a gente está acostumado. Cada passo, cada momento, cada passagem, nada é previsível nesse primeiro filme do David Lynch. Esse personagem, o Henry, que é interpretado pelo Jack Nancy, e é difícil, né, imaginar alguém que não Jack Nancy para fazer esse filme. Ele tem uma namorada, é um cara que tem uma vida aparentemente normal. Ele diz que trabalha em uma fábrica de impressões, e a gente não entende muito bem o que ele faz, né? Qual o trabalho desse homem. E basicamente o filme todo se passa entre a casa dele, o quarto dele, ele mora em um apartamento que parece uma espécie de um hotel retrô, uma coisa difícil de definir, como quase tudo nesse filme. E também tem uma sequência que se passa fora desse ambiente, desse espaço dominante, que é a sequência da casa da namorada dele, que depois vem a ser a esposa dele, né? E todo o filme é permeado por essa estranheza, por uma fotografia em preto e branco, granulada, por um aspecto de uma época, não diria perdida, mas de um tempo que ainda não existe, de um tempo que não existiu, de um universo muito próprio do David Lynch. E tem também alguns outros espaços importantes, sendo o principal deles aquela devagação em que o personagem é levado para um palco, onde há uma mulher com uma cara, um rosto, uma face um pouco monstruosa, e ali a gente percebe, né, a gente vê claramente que, de novo, nós estamos em uma outra camada, aparentemente, dos sonhos desse homem. Ou, se tudo aquilo é realidade, essa outra camada é sua fuga, sua válvula de escape, que é justamente a abertura, né, se dá justamente por meio do aquecedor que fica no quarto dele. A gente entra em um teatro e a gente encontra essa mulher, esse ser, ao mesmo tempo aparentemente bondoso, mas ao mesmo tempo monstruoso. Algo que sai e que casa muito bem as ideias do senhor David Lynch. E desse filme desafiador, que já foi interpretado por tanta gente como uma espécie de parábola religiosa, e o próprio David Lynch disse certa vez que o filme tinha, ou melhor, que o filme tem algo de religioso, a gente pode encontrar muita coisa aí. Eu, particularmente, a interpretação que eu faço, e não é
uma interpretação parecida com a do David Lynch, ou parecida com a de outras pessoas que eu já li, é a de que existe nesse homem, nesse personagem do Rainhi, uma necessidade de fuga, uma tentativa de escapar daquele mundo que o aflige, daquele mundo que o consome, que o cerca, que não tem nada de atrativo, né? Um mundo totalmente, como eu já usei o termo aqui, distópico, né? Entre lama, parede, ferro, cimento, né? Um mundo aparentemente úmido, escuro. E ali, esse homem, daquela relação com aquela mulher, ele tem um filho. E esse personagem do bebê alienígena, que tem uma cara de dinossauro, a gente pode entender como um filho monstruoso ou uma extensão monstruosa daquele personagem. É justamente o reflexo que ele não quer enxergar. O choro daquela criança, daquele ser pavoroso, que ao mesmo tempo causa pena, dó, e ao mesmo tempo incomoda pela sua forma tão diferente, é aquilo que martela, aquilo que penetra a mente desse homem e que vem do seu interior enquanto ele tenta dormir. Aquilo que o impede e que representa o seu universo e que não deixa que ele tenha descanso. Eu chego a pensar que esse filme, o Eraserhead, ele fala muito sobre insônia, né? Talvez seja o melhor filme, pelo menos entre os que eu já assisti, sobre insônia, sobre pânico, sobre medo, o medo de dormir ou a impossibilidade de dormir, e encontrar sob o lençol vermes, larvas, que aparentemente estão saindo dele e penetrando a sua mulher, ou tentando, né, penetrar a sua mulher. É um filme do início ao fim muito desafiador. E o título se refere justamente, né, Eraserhead, cabeça de borracha, porque em determinado ponto do filme, e aí a gente volta àquela frase que eu falei no início, da cabeça quicando, esse personagem ele perde o seu crânio, e no lugar da cabeça nasce a cabeça do filho, a cabeça do dinossauro, ou seja, daquele lugar, daquele espaço, né, no seu corpo, no seu tronco, brota justamente aquilo que ele não quer ver, aquilo que o faz sofrer, aquilo que representa ele próprio. E isso já naquele universo mais profundo que eu disse que é o universo do palco, ali onde ele tenta escapar, onde ele tenta fugir, aquele monstro ainda continua a persegui-lo, que não é nada mais do que uma parte, um pedaço, uma extensão dele próprio. E tem também, né, aquele personagem de um alienígena que parece que está pilotando uma nave espacial, né? E que esse alienígena é quem envia, quem injeta, né, aquela larva no corpo, ou no cérebro, ou no planeta do Rainhi, e não fica muito claro, né, aonde e como aquele alienígena chegou ao planeta Terra, ou melhor, ao mundo do Rainhi, que é o nosso personagem principal. Uma espécie de deus ex machina, né, uma figura que está ali em cima movendo as peças e movendo aqueles comandos, né, dando os comandos ali sobre o universo. Volto a dizer, né, um filme que abre muitas possibilidades de compreensão, de entendimento. Portanto, também, né, nos possibilita pensar aí, de repente, chegar a conclusões de uma relação religiosa, né, o filme tendo aí um pano de fundo religioso também. É um filme sobre esse medo de um universo mecanizado, de um universo opressor, e, no fim das contas, o medo de você ser integrado, de você ser reduzido a um produto desse universo e se transformar aí na parte de uma fábrica, na parte de uma linha de produção. Esse filme demorou aproximadamente 4 anos para ficar pronto. Ele só foi lançado em 77 e o David Lynch teve muitos problemas. Vamos lembrar que nos anos 70, o David Lynch ele foi estudar no American Film Institute. Nessa época, o American Film Institute estava disposto a financiar alguns filmes. Eles já haviam tentado financiar um filme de um outro diretor, que eu não vou me lembrar o nome agora, que não ficou famoso, mas esse filme foi um fiasco. Então houve um certo receio de financiar a obra do David Lynch. Mas isso não impediu que o Lynch fosse em frente e fizesse o filme com mínimos recursos, né? Ele basicamente filmava de noite. E eu descobri essa história
lendo alguns relatos aqui no livro que eu já mostrei para vocês, O Rápido Barato Sobre Controle. Esse livro é muito interessante, ele traz muitas informações sobre filmes B, filmes de baixo orçamento, mas grandes filmes, tá? E o Eraserhead ganha um destaque aqui. Mas eu queria indicar um outro livro também, para a gente descobrir muito sobre o bastidor desse filme e de outros do David Lynch, que é esse aqui, ó, acabou de ser lançado no Brasil, chama Espaço para Sonhar. É uma mistura de autobiografia, né, tem vários textos do próprio David Lynch, com um livro-reportagem. Um livro dos mais interessantes, tá? Que vale muito a pena ler e de onde eu tirei essas informações aqui que eu estou trazendo para vocês. Esse foi um filme muito difícil de se fazer. O David Lynch, na época, gente, para vocês terem uma ideia, né, quando ele começou a se envolver com o cinema, ele entregava jornais, ele era entregador de jornal, e ele tinha toda noite, mais ou menos 1 hora, sobrava ali para ele filmar e fazer o Eraserhead. E ele foi, ao mesmo tempo, conciliando o seu trabalho como entregador de jornal e o seu trabalho como cineasta. O filme demorou um tempão para ser feito, ele conseguiu trazer o Jack Nancy para o filme, e houve alguns longos intervalos nas filmagens por falta de recurso, por falta de dinheiro, e quando a gente assiste o filme, a gente percebe nitidamente que é uma obra que, claro, né, houve muita criatividade por parte do David Lynch para realizar esse filme. E, né, uma espécie de sistema de guerrilha ali, com colaboradores, pessoas que não estavam ganhando nada, e depois que o filme ficou pronto, o David Lynch, para contribuir, tentar devolver algo às pessoas que trabalharam com ele, ele dividiu o lucro total do filme entre entre todos os profissionais que trabalharam e que ajudaram ele a fazer esse filme. Quando o filme foi lançado finalmente em 1977, e ele passou em alguns festivais, não conseguiu ir para Cannes nessa época, ele tinha 1 hora e 50 minutos, e algumas pessoas tentaram convencer o David Lynch que ele precisava diminuir a metragem do filme. Ele chegou a ser apresentado nessa metragem de 1 hora e 50. O David Lynch relutou, demorou, mas percebeu que os outros estavam certos. Era necessário diminuir a metragem, e ele cortou algumas cenas, inclusive cenas que ele gostava muito. E o filme hoje, né, a metragem que a gente conhece, e que saiu em DVD no Brasil, está aqui a edição da Lume Filmes, 1 hora e meia, né, 90 minutos aproximadamente de filme. Ou seja, o David Lynch cortou 20 minutos de película e chegou aí a essa metragem. É um filme seminal, um filme importante. Eu revi para fazer esse vídeo e o filme cresceu muito na minha avaliação. Um filme que merece ser visto, um pequeno grande filme, e que tem, ó, entre seus admiradores ninguém menos que Stanley Kubrick, que viu o filme na época do seu lançamento e se tornou um fã dessa obra. Não à toa, o filme catapultou o David Lynch para uma carreira de sucesso. Depois ele fez O Homem-Elefante, fez o Duna, que foi um fracasso, mas conseguiu dar a volta por cima fazendo Veludo Azul e depois o sucesso estrondoso da série Twin Peaks, entre outros e outros e outros filmes nos quais a gente vai encontrar muita influência do Eraserhead, que é um filme muito querido, né, para o David Lynch. Lembrando que demorou aproximadamente 4 anos para terminar o filme, e ele próprio dizia: enquanto eu não terminar Eraserhead, eu não vou conseguir fazer mais nada no cinema. E tá aí, né? Parece que realmente ele realmente não conseguia, mas ele conseguiu terminar. Depois de muita luta, ele conseguiu terminar esse filme tão importante. Se você gostou desse vídeo, se você acompanha, gosta de cinema, siga aqui o canal. Toda semana a gente tem vídeos diferentes falando sobre diretores, cineastas e, claro, né, valorizando a sétima arte. Semana que vem, toda segunda, eu estou divulgando vídeo novo. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.